Estamos estudando escatologia, concluindo, na verdade, esta matéria, tá? Então, temos aulas gravadas que estão disponíveis no canal, e eu tenho postado também os links aqui no WhatsApp, tá? Vou postar novamente para a gente fazer revisões. E a gente dá sequência, então, a partir da página 43, tá? A gente dá sequência a partir da página 43, tratando de arrebatamento, falando acerca de arrebatamento. Aí vai trazer um texto prévio aqui, acerca de arrebatamento. Vai, senhor Fabiano, em nome de Deus. Aqui, ó, tá na mão. Graças a Deus. Página 43, tá? Nossa, cadê o bolo? Então, ele primeiro começa trazendo esclarecimento sobre o próprio termo, tá? Então, o arrebatamento, que no grego é harpazo, tá? Harpazo, é aspirado, harpazo, por isso que está com H. E esse termo fala acerca de arrancar, tirar com violência, rapto, fala acerca de rapto. Então, quando estamos tratando de arrebatamento, acredito que o mais interessante é fazer um contraste com a segunda etapa da chamada vinda de Cristo. Então, a vinda de Cristo é um evento. E existem diversas confusões, e principalmente quem está contra-argumentando vai buscar brechas para tentar... 44 já estou agora. Vai buscar brechas para tentar encontrar erros nas definições. Então, uma das coisas que atribuíam como equívoco aos pré-tribulacionistas, pré-milenistas, né, era dizer que eles alegavam haverem dois eventos, um chamado arrebatamento e outro chamado vinda gloriosa de Cristo, o que é um erro, tá? Nenhum pré-tribulacionista que se preze, que estude, faz uma afirmação dessa, que nem Antônio Gilberto, que para mim é uma referência, tá? Que escreveu o livro Calendário da Profecia. Para mim, aquela é a referência básica em escatologia, que é um manual para mim, tá? Então você consulta Antônio Gilberto, você vê, ele deixa muito claro, é um evento chamado a vinda de Cristo. Cristo veio até nós, tá? Veio até nós, exerceu seu ministério, e ele prometeu que nos levaria para estar com ele, para que onde ele estiver, estejamos junto com ele, tá? Então essa é a grande promessa de que o Senhor nos levará para si, de que o Senhor virá como aqueles anjos que estavam presentes no momento da assunção de Cristo, quando ele estava ascendendo aos céus, e os apóstolos, os discípulos, olhando desolados para as nuvens, vendo Cristo subir e ser recebido aos céus, né, e desaparecer aos olhos deles, dois seres angelicais que estavam no evento disseram: este mesmo Jesus que o vistes ir, você verá ele voltar, tá? Então você tem este evento, o evento que trata acerca da volta de Cristo. Cristo vai voltar. Ele veio no primeiro momento, exerceu seu ministério na terra, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. E ele vai voltar. Então a volta de Cristo é um evento. Só que o evento, ele está subdividido em etapas. E quando você olha para as etapas do evento, você vê singularidades entre elas, tá? Há singularidades entre as etapas que fazem com que não possam ser misturadas numa só etapa, num só acontecimento. Tá certo? A volta de Cristo, mas ela está subdividida em etapas, porque cada uma dessas etapas tem características peculiares, singulares, que não podem ser confundidas. Por exemplo, a chamada primeira etapa do evento, a volta de Cristo, é denominada arrebatamento da igreja, tá? E o arrebatamento, conforme o termo, né, harpazo, e aí você tem os referenciais bíblicos que ele indica aqui para esse texto, né, para essa colocação. Ele cita 2 Coríntios 12, 2 ao 4, tá? Ele cita 1 Tessalonicenses 5, 2, tá? Então ele faz algumas citações importantes aqui, que descrevem o modus operandi
o modus operandi dessa etapa. Então, o modus operandi da primeira etapa do evento A Vinda de Cristo, chamada arrebatamento da igreja, ela é descrita como algo rápido. Paulo chama de em um átomos. Em um átomos, nós seremos, os mortos ressuscitarão primeiro, tá? Nós, juntamente com eles, seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Tudo isso em um átomos. Como é que o tradutor pôde aplicar para o português essa terminologia do grego, átomos? Ele traduziu como em um piscar de olhos. Ou seja, o evento se desenrolará em um piscar de olhos. Em um piscar de olhos. Então essa é a característica de tempo dessa etapa do evento. Este evento, né, essa etapa do evento, nós podemos contrastar com a segunda etapa. Na segunda etapa do evento, nós temos a vinda de Cristo em glória, tá? Ou a chamada parousia, tá? Parousia, a parousia de Cristo, ela tem descrições singulares também, descrições características. Por exemplo, todo olho verá, né? E se lamentará, aqueles que o crucificaram olharão para ele e se lamentarão. Você tem também essa descrição. Você tem uma descrição na qual Cristo, ele se manifesta e nós também nos manifestaremos juntamente com ele. Então, as características da parousia ou da vinda de Cristo em glória são diferentes das características do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, veja, nós estamos na iminência do arrebatamento. Então, os sinais que nós temos observado, em consonância com a Sagrada Escritura, nos falam acerca da iminência, tá certo? Do arrebatamento da igreja. Então, nós temos a situação na qual, olhando para a parábola das 10 virgens, tá? Você tem aquela situação na qual 10 virgens, as 10 tinham lâmpada, 5 tinham azeite reserva, tá? Então, estavam precavidas, né, para uma eventualidade, tinha um azeite reserva. Tardando, veja, não diz atrasando, como eu já vi pregarem aqui uma vez. Jesus se atrasou, eu refutei isso na EBD seguinte, porque se Jesus é onisciente, se Jesus é presciente, qual é a possibilidade de ele se atrasar? Então eu disse para vocês, se eu marco com vocês, me encontrar ali na esquina da Pereira Leite, que eu estou penteado, às 11h45, 11h46 eu estou atrasado. Agora eu só digo para você, eu vou te encontrar na Heitor Penteado com a Pereira Leite. Você me diz, quando? Eu digo, me espere, eu vou te encontrar lá. Aí o momento em que eu chegar foi o momento que eu entendi ser o momento oportuno para eu chegar. Ou kairos, né? O momento oportuno. Mas eu não marquei hora com você. Tanto que Jesus deixa claro, nem os anjos, nem o Filho do Homem, somente o Pai sabe a hora. E aí, obviamente, a gente pode inferir que devido a Jesus ter sido restituído à glória que tinha antes com o Pai, como ele mesmo ora assim, que eu seja restituído à glória que eu tinha antes contigo. Uma vez que Jesus está sentado no trono à destra de Deus, creio que ele saiba, tá certo? Então não é nenhuma dificuldade para mim que Jesus saiba o momento. Mas enquanto ele estava como homem, você vai estudar muito isso aqui, Cristologia, ministério sacerdotal, ministério profético, Jesus como homem, tá? Jesus como Deus, né? O Logos divino pré-encarnado, a kenosis, esvaziamento da glória, tá? Então você vai ver muito aqui, cristologia, sobre a própria pessoa de Cristo Jesus. Então, naquela ocasião ele não sabia, tá certo? Então foi vedado a ele essa informação. E ele disse, somente o Pai, nem os anjos sabem, somente o Pai. E aí nós temos a situação na qual Jesus disse, eu vou voltar, eu vou vos levar para estar comigo. Se, como ele mesmo disse, que nos preparou o lugar, tá certo? E se não, teria dito, vou preparar. Então, está preparado. Se não estivesse, teria dito, vou preparar. Por quê? Porque está preparado. Estão preparadas moradas celestiais para os santos que serão levados para estar junto com ele, para participar das bodas, como ele mesmo diz, não beberei do fruto da vida até aquele dia que beba convosco
no reino do meu Pai. Então você tem todas essas promessas de Cristo reservadas para um momento futuro, no qual nós estaremos com Ele. Nós seremos arrancados dessa terra. E aí você tem outra analogia, né? Quando Cristo diz assim, quando ele fala, olha, estarão dois numa cama, um será levado e outro será deixado. Estarão dois no caminho, um será levado e outro será deixado. Estarão dois moendo, um será levado e outro será deixado. Ele pega essas três etapas, né, essas três fases, e faz essa analogia do arrebatamento com elas. Será levado, será raptado, harpazo, de tal maneira que o outro sequer perceberá. Um será levado, outro será deixado. Perceberá a ausência, né, daquele que foi levado. E você tem uma perfeição tão grande nessa colocação de Cristo, que ele está, veja, olha como é Deus, né? Olha como é a superioridade de Deus. Ele está abordando realidades que estão muito além do seu tempo, que é o conhecimento de que a Terra, sendo ela esférica, tá? Tendo um movimento de rotação em torno do seu eixo e translação em torno do Sol, ela tem a situação na qual determinado lugar está de dia, determinado lugar está entardecendo, tá? Ou amanhecendo, anoitecendo, né? No entardecer, e determinado lugar está de noite, tá? Então você tem essas três situações, quatro, né? Um está de noite, outro de dia, outro está entardecendo, outro anoitecendo. Então você tem, devido à situação da Terra em relação ao Sol. Aí Jesus diz, um vai estar na cama, por quê? Está dormindo, está de noite. Outro vai estar trabalhando, é dia, está moendo. E outro vai estar no caminho, que aí as pessoas saíam antes de amanhecer e iam para a roça. Quando começa a anoitecer, volta para casa, transição. Aí Jesus aborda as três situações. Um vai estar dormindo no momento que aconteceu o arrebatamento. Outro vai estar acordado e outro vai estar desempenhando, né, vai estar indo para desempenhar uma atividade. Independentemente da situação, do momento de cada um, se ele estiver em comunhão, que comunhão é essa? É como as 5 virgens que têm azeite na vasilha. Todas dormiram. Vocês perceberam isso? Não, só as imprudentes dormiram. Não, todas dormiram. Tardando o esposo, todas dormiram. É a situação em que Jesus disse, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Jesus faz uma pergunta. Jesus está expondo essa pergunta. Quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Então você tem essa situação grave que envolve também a igreja. A igreja também entra por um período de esfriamento. E assim, você tem a situação de uma terrível apostasia, que está cada vez mais se multiplicando. Você tem visto essas notícias. Então você tem situações em que nem todas as pessoas estão tão fervorosas como poderiam estar, mas necessariamente você tem a situação na qual nós não podemos abrir mão da presença do Espírito Santo, mesmo que você não esteja numa grande euforia espiritual, mas você tem que manter a sua comunhão, você tem que manter a sua santificação, você tem que ter a presença do Espírito Santo. Se você tem a presença do Espírito Santo, você é templo e morada do Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, você tem o selo da promessa. Se você está selado, você será então arrebatado. Você está em comunhão com Cristo. Não é por mérito seu, mas é em decorrência da comunhão na qual você se encontra. Você está em comunhão com Cristo. Então você tem a situação daqueles que são arrebatados. Serão arrebatados. Paulo dá outras descrições, que inclusive na apostila mesmo ele traz esclarecimentos, nas quais sequência ao arrebatamento, você pode observar, você pode entender, pode compreender que cabe cronologicamente a situação do Bema. O que é o Bema? É o tribunal de Cristo. Que tribunal é esse? Para julgar quem é salvo e quem é condenado? Talvez alguém seja jogado lá de cima? Não. É para analisar as obras dentre os salvos. Quem foi salvo, não foi salvo por obras, e sim por graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja, ninguém foi salvo por obras.
mas as obras serão galardoadas de acordo com o seu nível. Aí Paulo estabelece alguns níveis: ouro, prata, diamante, madeira, feno, palha. Então ele estabelece, ele diz que algumas serão queimadas. Então vai passar pelo fogo, vai passar pelo crivo, pelo escrutínio de Cristo. Cristo vai analisar aquilo que você exerceu, aquilo que você fez e fez para Ele ou não, tá? E analisando isso, te premiará ou não. Mesmo você não sendo premiado, isso não significa que você perca a sua salvação, porque a sua salvação não foi comprada por obras. E outra coisa que eu quero dizer para você: ser galardoado, ser premiado ou não ser premiado, não redundará, não resultará em entristecimento, ou cobiça, ou inveja, ou ressentimentos. Por quê? Todos esses sentimentos são decorrentes de uma natureza caída, de uma natureza deformada pelo pecado. E para você estar presente ao bema, você primeiro passou pelo evento chamado glorificação do corpo. Estudamos em soteriologia que por mais que nós nos esforcemos, a santidade do homem, vamos comparar com a santidade divina. A santidade divina é como a luz, que entra em qualquer ambiente e não se contamina com ele. A santidade do homem é como a água, que pode ser muito purificada, com muitos filtros, filtros cada vez mais finos para purificá-la, ficar somente H2O. Só que qualquer coisa contamina. O homem pode se purificar muito, mas qualquer coisa contamina de novo, tá? Então, aqueles que estarão presentes ao evento passaram pela chamada glorificação. Paulo disse: semeia no corruptível, colhe-se no incorruptível, falando acerca da ressurreição. E aí Paulo diz que nessa situação nós estaremos então em corpos glorificados, gloriosos. O corpo glorioso, podemos fazer uma analogia com o corpo de Cristo pós-ressurreição. Por quê? Porque ele é a primícia. Outra linguagem de Paulo, uma linguagem de Paulo tomada de empréstimo do Levítico. O Levítico, você tinha a primícia, que era o primeiro fruto da terra apresentado ao sacerdote para ser movido diante do altar. Então o sacerdote movia aquela primeira oferta, primeiros frutos da terra. Aquele ato litúrgico realizado pelo sacerdote abençoava toda a colheita geral que viria. Essa analogia não é tirada da cabeça de teólogo, é da Bíblia. É Paulo que chama a gente de primícia dentre os que dormem. Veja, primícias dentre os que dormem, tá? Jesus é a primícia dentre os que dormem. Por quê? Porque ele foi o primeiro que ressuscitou e recebeu um corpo glorioso para nunca mais morrer. Um corpo com o qual nós nos encontraremos com ele na glória, tá? O corpo que ele apresentou aos discípulos quando esteve aqui. E agora, não somente esse corpo ressurreto, mas glorioso, devido à glória que ele está restabelecido junto ao Pai. Aquilo que Tiago chama de luz inacessível, tá? Então ele tem um corpo indestrutível, tem um corpo glorioso e está, restituído à glória celestial. Então você tem a situação de Cristo, mas ela serve como analogia para nós, porque ele é a primícia e nós somos a colheita. A primícia abençoa a colheita. A colheita será realizada no arrebatamento, quando nós formos colhidos. Agora, aproveitando ainda essa analogia, mas obviamente fazendo uma inferência, aí eu tenho que ser sincero com vocês. Estou fazendo uma inferência, tá? Não somente da minha cabeça, mas alguns importantes teólogos pré-tribulacionistas fazem essa inferência. Cito Ciro Sanches Ibordi, cito Jamieson, tá? São pessoas que concordam com essa inferência. Pastor Antônio Gilberto também. Primícia, Jesus. Colheita geral, igreja arrebatada. E aqueles que ficarem? Podem ser também observados, aproveitando o texto de Levítico, como aquilo que é chamado de espigas caídas. Então você tem a situação na qual, feita a colheita, inclusive Deuteronômio também tem leis relacionadas a isso, fala que aquilo que fica daquela colheita não deve retornar para fazer uma segunda colheita naquilo, porque fica para os pobres. Então essa era a linguagem aplicada naqueles textos. E trazendo isso aí
trazendo essa analogia para a linguagem que Paulo emprega, Jesus é a primícia. A igreja arrebatada é a colheita geral. Mas vai ficar umas chamadas espigas caídas. Vai ficar alguns dentre essa igreja que não estavam andando em fidelidade. Conhecem o Evangelho, conhecem a palavra de Cristo, mas não estavam em santificação, não estavam em comunhão, não estavam ligados na videira. Dentro da parábola das 5 virgens, 5 eram prudentes, tinham azeite. Quando ouviu-se a voz, aí veio o esposo, sair ao encontro, acendeu a lâmpada, tem luz, tem Espírito Santo, tem presença do Espírito Santo de Deus na vida. Mas 5 não tinham. E diante daquela situação, não vão comprar mais para que não falte a nós e a vós. Quando elas foram e retornaram, a porta já estava fechada e aí não lhes foi aberta. Você tem, por exemplo, essa situação que eu já vi alguns utilizarem e já vi alguns distorcerem. Observa, no final dessa parábola das virgens, das 5 prudentes e 5 loucas, não há aquela sentença que geralmente é comum nas parábolas de cunho escatológico de Cristo. Geralmente é comum ao final ele colocar que foram lançados nas chamas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. A situação daquele homem que entra na festa sem estar adequadamente vestido, ele é jogado no fogo, tá? Atai de pés e mãos, lançai nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. É dito em relação a ele. Mas em relação às 5 virgens loucas, que não tinham azeite na lâmpada, na ocasião, não tem essa sentença final. Eu achei muito interessante isso. O fato de não ter essa sentença, descrevendo que elas tenham sido lançadas nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Não é uma certeza, não está definido que esse será o destino delas, ok? Diferentemente de outras ocasiões, né, em que Cristo emprega essa sentença. E aí, olhando para isso, olhando para essa situação, e olhando também para algumas distorções, por exemplo, um importante pastor pós-tribulacionista, a quem eu respeito muito, inclusive, ele tem feito afirmações dizendo que aqueles que defendem um arrebatamento pré-tribulacional, que é o que defendemos, antes da grande tribulação, eles na verdade estão com isso misturando a sua interpretação, né, de arrebatamento pré-tribulacional com aquela situação na qual aqueles que forem arrebatados, e aí a analogia que ele faz essa analogia e atribui a nós, diz que a gente que usa isso. Ele diz, olha, aqueles que foram arrebatados são como aquelas ovelhas que Jesus separa dos bodes. Lembra dessa parábola? Que ele ao final diz que naquele grande dia se assentará para julgar, tá? E ele separará as ovelhas dos bodes. As ovelhas vão ser introduzidas no reino e os bodes lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. E ele diz, olha, acaba sendo essa situação. Aqueles que são arrebatados são as ovelhas, aqueles que ficam são os bodes, lançados nas trevas exteriores. Essa conclusão não é nossa. Nenhum pré-tribulacionista chega a essa conclusão. Por quê? Aqueles que ficam do arrebatamento, e aí é uma abordagem que nós fazemos a partir dessas perspectivas, a partir desses textos, serão aqueles que serão posteriormente visualizados em Apocalipse no 5º selo, que vem o quê? Da grande tribulação. Então é a situação na qual aqueles integrantes da igreja que não estavam em comunhão com Cristo e com isso não foram arrebatados porque estavam desligados da videira, não tinham azeite, né, na botija, não estavam em comunhão com Ele, ficaram do arrebatamento, mas são conhecedores, conhecem a palavra, conhecem a Bíblia, pelo menos superficialmente, sabe o que é a pregação acerca de escatologia, o que é uma palestra, tem algumas informações, mesmo que esparsas, e saberão que a partir de agora estarão participando de um período de grande tribulação, na qual a perseguição que já está se engendrando, não sei se você tem percebido, a perseguição que já está se engendrando pelo mundo será efetivamente realizada com a liberação dos selos, tá? E aquelas sentenças que serão aplicadas. Então você tem o cavalo branco, que é o anticristo,
os demais 3 cavaleiros, que aí vem pesadas sentenças de perseguição sobre esses que ficarem, tá? E outros eventos que se desenrolarão, como trombetas e taças, que cairão sobre aqueles que ficaram, tá certo? E que são alvo agora da ira do Cordeiro. Então você tem essa situação na qual, até o 5º selo, quando o 5º selo é aberto, após os cavaleiros, você tem uma multidão com vestes brancas, palmas nas mãos, e clamando a Deus por vingança, né, contra aqueles que derramaram o seu sangue sobre a terra. E aí a esses é dito que descansem, até que se complete o número dos santos, que haverão de ser mortos. Então, acredito, baseado nesses textos, que estamos olhando para aqueles que, tendo ficado do arrebatamento, enfrentarão períodos tribulacionais, serão perseguidos, serão coagidos a aceitar o sinal da besta, o sinal do anticristo. E não me pergunte se vai ser um selo, se vai ser um carimbo, se vai ser um desenho, se vai ser um chip, isso pouco importa, vai ser imposto. E aquele que não aceitar está fora do sistema. E quem está fora do sistema não compra, não vende, não trabalha, não se alimenta, não alimenta sua família. Isso está sendo construído. Por exemplo, eu recebi o meu salário, eu não tenho um tostão em papel moeda. Eu recebi meu salário por Pix, está no sistema eletrônico. Eu nem vou ver a cor desse dinheiro. Eu vou pagar minhas contas através do sistema eletrônico. Eu vou comprar coisas, eu vou no mercado, eu vou passar um cartão. Mas o que impede o chip do cartão está introduzido embaixo, subcutaneamente. Tá? Você está entendendo o que eu estou falando? Não é necessariamente o chip, é um sistema muito mais avançado que ele, que eu já vi inclusive algumas informações, tá? Ele vai medir a sua pressão arterial, ele vai detectar se você tem alguma doença. Se você for sequestrado, você vai ser localizado rapidamente, porque ele vai emitir sinais, tá? Se tentar ser removido, ele vai disparar um alarme e rapidamente as autoridades vão chegar até onde você está. Então você já tem. Sim? Já viu? Já vi, eu vi falar agora um medicamento que vai ser plantado, que é para pessoas que têm obesos. Sim. Já viu? Já ouviu falar em nanotecnologia? Mas não conheço, sim. A nanotecnologia é uma engenharia, tá? Um tipo de engenharia tecnológica que ela está trabalhando no nível atômico. Não é uma peça de 1 milímetro. 1 milímetro é uma coisa gigante para a nanotecnologia. Eles estão trabalhando em nível atômico, isso é feito em laboratório, tá? E eles produzem componentes, tá? Já fizeram alguns testes, colocaram insetos para tentar controlar movimentos e tal. Então eles vão testando isso aí. Então, dentro da nanotecnologia, você produz certos componentes, e aí essa tecnologia está sendo desenvolvida, onde você coloca subcutaneamente, na mão, na testa, e por aí vai, e você consegue ali oportunizar a pessoa facilidades. Você passa a mão aqui, você não precisa andar com dinheiro, papel moeda, nem com cartão, você encosta aqui, pronto, você tem todos os seus dados ali. Não precisa RG, não precisa CPF, não precisa certidão de nada. É só isso aqui. Quando isso for apresentado, porque primeiro, as coisas não começam sendo impostas, tá? As coisas não começam sendo impostas. A pandemia foi um grande teste, tá? Você está com teoria da conspiração. Não, eu não estou dizendo que a pandemia não existiu. Eu não estou dizendo que a doença não existiu. A doença existiu. E a doença, como teve origem? Foi um laboratório que inventou. Não quero nem saber. Não me importa como ela começou. Ela existiu, ela se abateu por toda a terra. E ela criou a oportunidade de governos exercerem toda a sua autoridade, como há muito tempo eles não poderiam mais fazer, limitando direitos constitucionais de ir e vir. A tal ponto que você está parado num lugar sem cometer nenhum tipo de delito, de crime, e as autoridades terem poder, terem legitimidade de remover você dali e de levar você, talvez até multar você. Por quê? Porque eles têm um pretexto. Então, para você implantar alguma coisa que as pessoas não têm interesse, no primeiro momento, se eu chegar aqui, vamos pôr um chip aqui embaixo da pele para a galera. Não quero. Por que você não quer? Porque você tem o direito de querer ou não querer.
Você ainda tem essa liberdade. E se eu criar uma situação na qual você não vai ter escolha? Aí fica mais fácil, né? Porque aí eu vou criar uma situação em que isso vai ser uma necessidade pública, sanitária. Aí o que eu faço? Portarias, leis, tá? E força policial. Olha, todo mundo vai ter que fazer. Por quê? Vamos tirar de circulação todo o sistema monetário. Vai ser tudo através disso aqui. Aqui você vai ter controle total sobre os movimentos da população. E aí você apresenta várias justificativas, vários benefícios. E quando uma pessoa tentando, né, permanecer fora do sistema, eles disserem, não quero. Eles vão dizer, por que você não quer? Aí você vai dizer, não, porque eu li que haverá um sinal, o sinal da besta. E eu acredito que este é o sinal, eu não quero. Aí ele vai dizer assim, não, isso é bobagem, isso é balela. Você não tem justificativa. Ou você põe, ou você está transgredindo a lei, você está agindo como subversivo. Então, você vai ser mandado para um lugar de reeducação, como a Coreia do Norte faz. Você sabia que a Coreia do Norte faz isso? Quando uma pessoa apresenta qualquer tipo de interesse pelo evangelho, ou qualquer coisa de tipo assim, ele manda para campos de reeducação, eles vão enfiar na sua cabeça a ideologia comunista, e se você não concordar, você é mandado para um trabalho de trabalho forçado qualquer e esquecido lá. Pode falar. Não, a pergunta era, ali em Apocalipse 13, quando se fala, você enxerga como algo sendo forçado, ou algo assim, que mesmo que você não seja forçado, isso vai implicar na sua vida cotidiana? Eu enxergo dessa maneira. Eu enxergo que vai ser forçado ou a pessoa vai ser enxergo que a coisa começa apresentando vantagens, mas ela caminha para uma coerção. Ela caminha para uma coerção, e nessa coerção aqueles que resistirem serão marginalizados, sendo capturados, serão torturados. Eu acredito que a coisa... Por isso que você vai ter aquela multidão. Quem é aquela multidão que está com vestes brancas e palmas nas mãos e que foram martirizados? Serão aqueles que resistiram ao sistema. Né? Então é a minha perspectiva, a perspectiva que eu compreendo. Do jeito que está andando ainda, daqui a um tempo você não tem nem cartão de banco. Exatamente, a coisa está sendo preparada para isso. Então eu abordei essa questão no conceito, página 48, pula aí para 48, só para a gente comentar. A gente tem na 48 e na 50 dois conceitos que divergem, mas também assim, tem sido criada muita polêmica em cima. Eles divergem, mas eles não divergem de uma forma absurda, não são heresias, são leituras diferentes, tá? Então você tem um conceito pós-tribulacionista. O que é que o pós-tribulacionismo acredita? Que a igreja sim adentrará o período tribulacional, com uma variação para mid-tribulacionismo. O mid-tribulacionismo acredita que a igreja adentra os primeiros 3 anos e meio, chamado falsa paz, na qual haverá a ascensão, a partir da liberação do primeiro selo, a ascensão do governo do anticristo e as primeiras movimentações, tá? Então veja, o anticristo começa as suas primeiras movimentações, concatenando as ações do mundo. Quem aqui já ouviu falar da agenda da ONU para 2030? Já ouviu falar? Já vi algumas coisas já. Então, pesquisa alguma coisinha e dá uma olhada. A ONU, tá, que nasce dentro de uma proposta de estabelecer uma paz mundial, tá? Então, devido a 2 grandes guerras mundiais, tá? Depois se formam alguns blocos de apoio, de auxílio, por exemplo, a OTAN, tá? A OTAN que está ligada mais aos Estados Unidos, Tratado do Atlântico Norte. Então você tem a Europa, Estados Unidos e por tabela vai a América, né? Que a América Latina não decide muita coisa, né? Então meio que vai por tabela. Aí você tem de um lado a OTAN, do outro lado se formou o chamado Pacto de Varsóvia, que aí eram os países comunistas da cortina de ferro, tá? Então você criou esta oposição entre esses 2 blocos, um bloco capitalista e um bloco comunista. Você tem a chamada Guerra Fria. Guerra Fria por quê? Porque não foi uma guerra de balas, de confronto, mas foi uma guerra de influência. Então o comunismo buscava se expandir, influenciar outros países. Conseguiu, por exemplo, ganhar a ideia
ideologizar para seu movimento alguns líderes. Fidel Castro, plantado no meio da América, uma ilhazinha, no meio do Caribe. Fidel Castro, que nunca se declarou abertamente comunista, mas ele era anti-americano. Por ser anti-americano, ele era mais aliado com o bloco comunista. E aí você tem depois o Chaves, surgiu aí, e aí se espalhou, né? A América Latina foi um terreno fértil para o comunismo trabalhar. Então você tinha esses blocos que se enfrentaram indiretamente. Por exemplo, no Vietnã, o comunismo apoiou o Vietnã do Norte e o capitalismo, os Estados Unidos, apoiou o Vietnã do Sul. Tá? Coreia, mesma coisa. Era uma coisa só, a Península da Coreia, rachou. Coreia do Norte, comunista. Coreia do Sul, capitalista. Então, em diversos lugares, eles se enfrentaram indiretamente, fornecendo homens e armas. Tá? E o que acontece? Criou essa tensão. E aí, posteriormente a isso, nasce o que? A ONU, tentando organizar os países e desfazer essa tensão, desfazer essa animosidade, tá? Até que o comunismo foi apodrecendo de dentro para fora, porque a proposta comunista é uma utopia, ela não funciona, então os estados comunistas foram falindo, até que cai o muro de Berlim, né? Então você tem ali o grande exemplo, né? O Gorbachev promove uma mudança, uma democratização, acaba a União Soviética, vem a Rússia. Aí o que acontece? Com o fim da União Soviética, aqueles pensadores soviéticos vão migrar para onde? Para a ONU. E a mentalidade dos pensadores comunistas já era internacionalista desde o princípio. Essa ideia internacionalista tem fonte comunista, porque eles tinham esta proposta de revolução mundial. Uns tentaram a revolução pela bala, que foi o Lenin, fez a revolução na Rússia. Marx pensava na revolução pela economia. Antônio Gramsci pensou na revolução pela cultura, tá? E algumas linhas, se eu não me engano, Trotsky pensava numa revolução mais internacionalista, unir os países em torno desse propósito, de tal modo que quando você tivesse muitas lideranças, isso seria inevitável. Então ganhar pela internacionalização, tornar o negócio um interesse mundial, internacional. Muitas dessas mentes migraram para a ONU. E aí a ONU recebeu de braços abertos para quê? Para desfazer aquela animosidade, desfazer aquelas intrigas, aqueles embates. E aí essa mentalidade internacionalista, ela passa a fazer parte da ONU. Se você pegar a Constituição da ONU, ela é muito semelhante à Constituição da União Soviética. Ok? Então você vê aquelas ideias, para onde elas foram? Para cá, para a ONU. E começaram a ser propagadas pelo mundo com outra roupa. É que nem você pegar um cara de ideologia, uma ideologia marxista, comunista qualquer, não, agora a nossa bandeira não é mais vermelha, agora é azul. Mudou a cor da bandeira. Alguns vão se confundir, falam, não, o comunista geralmente é vermelho. E esse cara está de azul? O cara já vai enganar alguns. Mas quem começar a ouvir o seu discurso e entender o que é o comunismo, vai falar, ah não, é o mesmo comunista, só está com outra cor. Então essa é a questão. A ONU, ela promove esse movimento de quebra das soberanias nacionais, internacionalização. E aí você tem a agenda da ONU para 2030, que tem diversas propostas, dentre essas propostas que lidam com a mudança, alteração de certos, vamos dizer, certas tradições de fontes judaico-cristãs que construíram o mundo ocidental. Então a ONU, algumas propostas dela são quebrar esse paradigma, estabelecer outras, por exemplo, eliminar discurso de ódio, eliminar embate entre as religiões. Você tem um braço da ONU que é só para a religião, tá? Promovendo o sincretismo. Você tem outras promovendo diversas bandeiras, por exemplo, bandeiras ligadas a movimentos LGBTQIA+, tá? Então promovendo o que? A aceitação total disso. Você não pode criticar, você não pode se opor, você não pode ser contra, impondo para você. Se você se opõe, você é o quê? Homofóbico. Se você tem uma opinião divergente, o que você é? Você tem discurso de ódio. Pronto, então vai criando controles, vai criando imposições
para que todos se adequem ao mesmo discurso. E aí com isso você tem o quê? Exatamente essa internacionalização que é a proposta para o governo do anticristo. O anticristo está certamente, né, observando, está aguardando, e aí você tem um momento em que Deus autorizará, um momento em que haverá o arrebatamento, dar-se-á o início, 70ª semana de Daniel, a grande tribulação, 3 anos e meio, e aí você tem todo esse desencadeamento daquilo que será a ascensão da besta que sobe do mar, Apocalipse 13. A besta que sobe do mar, que tem dentro de si a representação de todos aqueles animais que foram vistos por Daniel, né? Corpo de leopardo, boca de leão, patas de urso, e ela inteira é o animal terrível. Toda aquela representação de Daniel, que eram 4 animais separados, é um animal só, em Apocalipse 13. Por quê? Tudo aquilo que foram reinos que vieram ao longo da história é um reino aqui, unificado, tá? Que é o que temos visto ser construído. Então você tem essa situação na qual isso está sendo construído, estamos observando isso, não sabemos qual é o momento, porque não é de conhecimento de ninguém, o momento em que haverá o limite, a linha limítrofe entre o nosso tempo, a nossa dispensação. Veja, isso é uma linguagem dispensacionalista. A nossa dispensação e o período que adentra pela grande tribulação, dividido pelo arrebatamento. Essa é uma visão pré-tribulacionista, dispensacionalista, tá? O pós-tribulacionista diz, não, a igreja na verdade adentra a grande tribulação. Eles também entendem muito daquilo que a gente entende de uma forma semelhante, mas eles entendem nesse aspecto que o arrebatamento ocorrerá ao final da grande tribulação. E aí alguns, para tirar um sarro, chamam de teoria do bate e volta. Mas assim, é um desrespeito, né? Eles dizem que ao final da grande tribulação a igreja é arrancada da terra, Cristo desce em glória, a igreja se encontra com Cristo nos ares e desce com ele para implantar o reino na terra. Mas aí algumas coisas ficam para trás, né? Por exemplo, onde eles colocam o Bema, o tribunal de Cristo, onde eles colocam as bodas do Cordeiro. Inclusive lá em Apocalipse, quando Cristo desce em glória, poucos versículos antes diz, a noiva que já estava ataviada, já estava preparada, que participou das bodas, que estava nas bodas. Então você tem a situação na qual o próprio texto favorece essa visão de que houveram eventos que antecederam este momento da igreja vir com Cristo, e que quando ela vier, estabelecerá com Cristo o reino na terra, tá? Então você tem a situação do pós-tribulacionismo, que vê o quê? A igreja, ele entende que a igreja adentra a tribulação. O mid-tribulacionista entende que a igreja vai até os primeiros 3 anos e meio, chamado falsa paz, no qual o anticristo primeiro está angariando adeptos. Por exemplo, firmou um pacto com Israel para reconstruir o templo, tá? E aí, terminados os 3 anos e meio, quebrará a aliança, como Cristo disse, quando vides a abominação da desolação no lugar santo. E aí você tem este período, findados os 3 anos e meio, depois da reconstrução do templo, quando ele quebrar o pacto, tentará impor a adoração a si mesmo. Tendo sido rejeitado, perseguirá os judeus de forma intensa, tá? Tendo os judeus sendo perseguidos, sendo eles perseguidos, aí Cristo virá em glória intervir. Aí você tem textos, por exemplo, de Zacarias, tá? Textos do profeta Ezequiel, que indicam isso, essa grande guerra chamada Armagedon. O Armagedon, no qual Cristo, juntamente com a igreja, vem intervir nessa situação, livrar o chamado resto. Em relação a Israel, é dito que o resto sobrará. Então é uma grande guerra, Israel será apertado por todos os lados, Israel tem recursos bélicos, resistirá durante certo tempo, mas devido à concatenação de forças, tá, de nações que marcharão contra ela, somente uma intervenção divina livrará aqueles que, aqueles que restarem do povo, tá? Então você tem Jesus e a igreja vindo, né, salvar esses que foram assediados por todos os lados. Se estabelecerá, aí sim, o César pós-tribulacionista diz que isso acontece no arrebatamento. Não,
Antônio Gilberto, calendário de profecia. O chamado Tribunal de Cristo, Juízo das Nações. O chamado Juízo das Nações é implantado em sequência ao Armagedon. Então ocorre o Armagedon, Jesus implanta o quê? Juízo das Nações. O que será analisado? Dentre aqueles que estão presentes, seres humanos, pessoas vivas, seres humanos que estão na terra, dentre aqueles que estão presentes, lembrando-se que já houveram derramamento de taças, tá? já houveram as trombetas, que são juízos de Cristo, a ira do Cordeiro, que foi derramada sobre a terra, já houveram taças, já houve uma redução populacional brutal, tá? Decorrente dessas sentenças, né? Desses julgamentos de Cristo sobre a terra, e aqueles que estiverem, será julgado dentre eles, aqueles que estão alinhados ao anticristo, receberam o seu sinal, e aqueles que resistiram ao seu sinal, aqueles que não estão alinhados a esta marcha, né, a essa iniciativa do anticristo. Esses que estavam alinhados ao anticristo serão lançados às trevas exteriores, serão lançados no inferno, não guerreiro ainda, mas serão lançados no inferno. Posteriormente, no juízo do trono branco, sim, serão lançados ao Guiena. E aqueles que não estiveram alinhados adentrarão ao milênio em seus corpos naturais. E aí você terá diferentes populações participando do milênio. Você terá seres humanos nos seus corpos naturais, sobre os quais reinarão quem? Cristo, primeiramente. Como? Com vara de ferro, como é dito. Reinará com autoridade. Será uma teocracia de fato. Cristo reinará com autoridade. Quem serão os seus representantes? Aqueles que Apocalipse mesmo diz que foram comprados como reis e sacerdotes. Você acha que é à toa que ele diz esse tipo de coisa? Reis e sacerdotes. Haverá então aqueles que são designados como reis e outros como sacerdotes. Então haverá um trabalho a ser realizado por aqueles que estão em corpos gloriosos, tá? E que serão designados por Cristo como reis e sacerdotes, que administrarão em submissão a Ele, como representantes dele, tá? Estes povos que adentrarão ao milênio, tá? E aqueles que serão sacerdotes exercerão então o quê? Um culto, adoração, evangelismo, ministração. Então haverá toda uma vida a ser vivida durante esses 1000 anos. Só que uma vida numa terra restaurada, uma vida com um governo sem corrupção, uma vida numa situação na qual Satanás foi amarrado por 1000 anos. Outra analogia que eu busco: Satanás amarrado por 1000 anos e os demônios. Eu vou encontrar uma analogia que me dá uma referência para isso lá na situação do Evangelho de Lucas, quando Cristo chega a Gadara e o endemoniado gadareno aborda Cristo e diz: que fazes daqui, Filho de Deus? Vieste nos atormentar antes do tempo? Peço que não nos jogue no abismo, tá? Então você tem, em relação ao Hades, o mundo espiritual, você tem seio de Abraão, você tem lugar de tormento, para onde foi o rico, e você tem abismo, que é descrito também lá em Pedro, sobre anjos que estão presos em abismos, ou tártaro, como ele aplica lá. É um rapax legomenon, é a única vez que aparece na Bíblia aquele termo, tártaros, que é tomado de empréstimo da mitologia grega, mas fala deste tipo de abismo que detém esses anjos malignos, esses demônios. E aí você tem, acredito eu, uma boa referência para entender que Satanás estará preso por 1000 anos, os demônios estarão presos no abismo, e haverá na terra paz, como é descrita em Isaías, como é descrito em Zacarias, né? Onde haverá longevidade, onde haverá ordem. Agora uma coisa eu chamo a atenção para vocês, e aqui eu dou continuidade daqui a pouco, só terminando essa minha colocação. Mesmo com essa situação favorável, ao final dos 1000 anos, Satanás é solto e ele encontra adeptos para seguirem na sua proposta, tá? Ele encontra adeptos para aderirem na sua proposta. E ele organiza, do meu Fabiano Acorda, ele organiza uma iniciativa que marchará contra a cidade santa.
E aí você tem essa guerra sendo chamada metaforicamente de Gog e Magog, tá? Porque a verdadeira guerra de Gog e Magog ocorre muito tempo antes disso. Nós estamos prestes a ver a grande guerra de Gog e Magog, contra algumas nações se organizam contra Israel. Isso está para acontecer já. Mas posteriormente aos 1000 anos haverá essa chamada Gog e Magog, que é uma analogia, né? Metaforicamente chamada de Gog e Magog, tá? E como ele encontra ocasião, como ele encontra oportunidade para isso? Você tem a situação que eu falei para vocês, de pessoas que adentram o milênio em seus corpos naturais. Os que foram arrebatados, estão em corpos gloriosos, não estão mais suscetíveis a esse tipo de situação, esse tipo de tentação. Mas aqueles que estão em seus corpos naturais, e isso para mim é uma grande lição. Tem muita coisa que acontece na nossa vida e não é por causa de Satanás. Não é por causa dos demônios. É por causa da nossa pecaminosidade. É por causa da nossa maldade, tá? Então, essa situação pós-milênio prova isso. Que mesmo um homem sem a sedução, sem a tentação, motivada por Satanás e os demônios, ele tem em si, devido ao pecado, tá certo? Desde lá de Gênesis, e que continua, porque essas pessoas, digo de novo, são pessoas em corpos naturais, que continuam ainda nessa pecaminosidade humana, que serão controladas com vara de ferro. Por isso que haverá paz na terra, por causa do controle exercido. Mas elas, ouvindo a proposta de revolução, vamos nos revoltar contra a autoridade de Cristo, ele é muito autoritário, vamos nos revoltar contra os representantes de Cristo, vamos tomar isso aqui para nós, vamos dominar isso aqui. Eles concordarão com isso. E muitos deles, de fato, se voltarão contra a cidade santa. E diz a Escritura que Jesus matará com o sopro da sua boca. E posterior a isso, instaurará o chamado juízo do trono branco. Tá? Juízo do trono branco, onde todos comparecerão, serão abertos os livros, serão julgados por aquele que estava presente nos livros, será consultado o livro da vida, que na verdade foi escrito desde a eternidade, tá? Então os seus nomes não constam no livro da vida e por isso serão lançados sim no lago de fogo, tá? Serão lançados chamado no Guiena. Então você tem todas essas situações que são a partir de uma perspectiva pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista, tá? Essa é uma perspectiva. A pós e a mid altera algumas coisas, mas nem tanto. Quem altera mais essa perspectiva são amilenistas, tá? Que alegorizam, na verdade, eles alegorizam diversas situações, arrebatamento. Para eles é só a saída do mundo de pecado e a entrada para a salvação. Milênio não existe, é amilênio. A é negativo, não milênio. Não no sentido de que eles não creiam na Bíblia, mas no sentido que eles dizem que o milênio é uma linguagem alegórica, não é literal, não serão 1000 anos contados. Calvino falava terrivelmente contra isso. Ele dizia que dizer que Cristo reinará 1000 anos sobre a terra é você dizer que o reino dele é limitado, porque você está dizendo que é 1000 anos. Então ele de fato, num vídeo meu, eu li a instituição da religião cristã, na qual ele lança essa crítica de uma forma bastante dura. Então ele era amilenista. E houveram outros, inclusive grandes homens de Deus, como aquele, eu estava com o nome na cabeça agora, autor daquele sermão, Pecadores da Mão de um Deus Irado, tá? Edwards, era pós-milenista. William Carey, pai das missões, pós-milenista. Então houveram grandes representantes do reino de Deus que foram pós-milenistas. O que é o pós-milenismo? Satanás já está amarrado, a igreja já é reinante e a igreja vai difundir o evangelho pela terra. Quando a igreja fizer todo o seu trabalho de difusão do evangelho, Cristo virá. E aí Cristo virá para encerrar o período milenial e inaugurar novos céus e nova terra. Então essa é a perspectiva pós-milenista, como se o milênio já estivesse acontecendo agora, tá? Então quem difere muito? Amilenista, pós-milenista, sem contar as outras perspectivas, né? Preterista e historicista. Preterista diz: o Apocalipse nada é futuro, tudo já aconteceu lá no passado, tá? O historicista diz: algumas coisas estão acontecendo,
mas elas não dizem respeito a um futuro distante. Elas vão se concretizar na nossa época mesmo. E as outras escolas são as escolas milenistas, né? Pré-milenistas, tá? Pessoal, vamos lá. 53. Tem que dar sequência aqui dentro da apostila. Teoria do arrebatamento parcial. Então, surgem algumas perspectivas. Inclusive, uma coisa que eu vou dizer aqui, tá? Que é um ponto de vista meu. Vocês são obrigados a concordar. Eu acredito que nós devemos viver como viver como pós-tribulacionistas e crer como pré-tribulacionistas. Eu creio que nós devemos viver como pós-tribulacionistas e crer como pré-tribulacionistas. Por quê? O pré-tribulacionista crê que ele vai ser arrebatado a qualquer momento. Então ele tem que estar sempre pronto. Ele crê como pré-tribulacionista. Jesus vai voltar a qualquer momento. Tá? Qualquer momento vai acontecer o arrebatamento. Eu tenho que estar pronto. Mas eu tenho que viver como pós-tribulacionista. Como é que o pós-tribulacionista vive? Pronto para o que vier. Ele não nega a Cristo em quaisquer circunstâncias. Mesmo que ele seja levado para ser torturado, para ser queimado, para ser morto, mas ele não nega a Cristo. Esse é, vamos dizer assim, como vive um pós-tribulacionista, esperando o pior, esperando que venha a perseguição e que ele seja torturado, seja morto, mas ele não vai negar. Tá? Semelhante aos 3 moços lá que estavam prontos para ser lançados na fornalha. Você com certeza lembra. Eles disseram: acerca disso, ó rei, não temos que te explicar. Se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livra. Se ele não quiser, ele não livra, mas nós não vamos negá-lo. Eles estavam dispostos a serem queimados naquela fornalha. Devido ao posicionamento deles, Deus fez o sobrenatural. Aí o 4º homem se manifestou e caminhou com eles na fornalha, e o rei disse que via um semelhante ao Filho dos Deuses, né? E era Jesus, no seu estado pré-encarnado, ali para lhes dar livramento. Então você tem essa situação daqueles que estão prontos, se necessário for, para a fornalha. Então nós temos que viver como pós-tribulacionistas, pronto para o que vier, mas nós temos que crer como pré-tribulacionistas, crer que Jesus vai voltar a qualquer momento. Eu acredito que é uma posição coerente, em vez de ficar brigando que nem time de futebol, né? Então você tem essas situações aí. Sinais da sua vinda, ele vai enumerar: surgimento de falsos profetas, ó, página 54, profanação do templo, que nesse período terá sido reconstruído quando o anticristo, chamado abominação da desolação, estiver no lugar santo e se autoproclamar Deus. Nas minhas palestras eu sempre mostro o chamado Domo da Rocha, né? Toda vez que você vê uma foto de Jerusalém, tem uma coisa com um teto, uma cúpula dourada, né? Fotos de Jerusalém, cúpula dourada, prédio azul. Aquele é o Domo da Rocha. Aquilo não é uma mesquita, aquilo ali é um santuário. A mesquita está ao lado, que é uma preta, a mesquita de Al-Aqsa, tá? Está ao lado. Aquilo é um santuário. Naquele santuário, segundo a tradição islâmica, está uma pedra preta, onde Maomé supostamente teria subido aos céus, a partir daquela pedra. Então aquilo é um lugar sagrado para eles, inclusive aquela área controlada por muçulmanos. Quem entra ali, quem é autorizado a visitar para fazer turismo, não pode fazer qualquer tipo de ato religioso, de oração, nada, porque ali é um local sagrado islâmico, ok? E daí, desse lugar? Muito bem, ele está em cima da área onde acredita-se que tenha sido o templo construído por Salomão, e está ali, embaixo daquele santuário. Por isso que Israel, mesmo tendo o poderio que tem, claro que tem a questão do secularismo, os judeus não são mais tão religiosos quanto eram, houve uma secularização muito forte. Então, como César Cavalcanti descreve, você vai para lá, o que você menos encontra é religiosidade, tá? Então, Israel, de fato, os israelitas, de modo geral, são muito secularizados, mas há uma galera ortodoxa, há os chamados Hassidim também, tá? Então tem uma galera religiosa, que inclusive é bem desprezada pelos outros. Mas tem alguns lá que desejam a reconstrução do templo. Existe até uma instituição do templo que está refazendo ali os utensílios necessários, tá? Tem uma galera que anseia por isso, pela reconstrução do templo.
Só que isso hoje é uma impossibilidade. Só para mudar a capital de Tel Aviv para Jerusalém foi um parto. Foi uma briga internacional. Aí o Trump se posicionou a favor e tudo mais, tal. Foi assim, uma briga. Para você remover aquele troço, aquele santuário, você não imagina o inferno na terra que você ia causar, tá? Então aquilo é um mistério, tem um mistério ali, tem um mistério naquela situação toda, nessa situação geopolítica. E aí você tem alguns eventos que vão desencadear o processo, tá? Arrebatamento, o que causará um choque mundialmente, né? Esse grande evento. Unificação com o poderio do anticristo, a ascensão de um governo unificado que está sendo trabalhado ao longo do tempo, tá? Com isso você terá forças para um acordo beneficiando Israel, tá? E que possibilitará então a reconstrução do templo naquela área. E aí, com a reconstrução do templo, você tem a situação que é descrita por Cristo, que primeiros 3 anos e meio, falsa paz, tentativa dessas alianças e aproximações. A mesma coisa que Herodes fez na época dele, isso não é novo. Isso que o anticristo vai fazer já foi feito. Herodes fez no tempo dele. Herodes pegou o antigo templo, que foi reconstruído na época de Neemias, de Esdras, que foi reconstruído, mas devido a dificuldades, limitações, não devia lá ser uma grande construção. O que ele faz? Todo o recurso que ele tem um recurso de Roma, ok? Do Império Mundial, tá? Então, com todo o recurso que ele tem, atendendo a todos os critérios dos sacerdotes e fariseus, tá? Que eles impunham, descanso ao sábado e tudo mais, atendendo a todos aqueles critérios, ele vai lá e constrói uma obra magnífica. Até os discípulos ficaram boquiabertos com a obra que ele fez. Jesus, olha que pedras. Aí Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Para ver quanto valor Jesus dava, né? Construção. Então você vê, Herodes já fez isso. E o anticristo fará isso. A mesma coisa. Ganhar os judeus através desse tipo de negociata, através desse tipo de aproximação. Mas quando ele se revelar a verdadeira pessoa que ele é, e buscar adoração a si mesmo, Jesus disse, é como a abominação da desolação que se coloca no lugar santo. Então você tem aí o start para os 3 anos e meio de fato grande tribulação. Primeiro, falsa paz. Segundo, grande tribulação. Jesus disse, se não fosse abreviada, ninguém sobreviveria. Ela não é os 7 anos inteiros, a 70ª semana inteira. Ela é só os 3 anos e meio final, chamada grande tribulação de fato, tá? Duração entre a primeira fase, arrebatamento, e a segunda fase, a revelação e glória. Essa duração, ela é tomada como referencial a partir da 70ª semana de Daniel. Então, as 70 semanas, 69 semanas já estão concretizadas, já estão cumpridas, faltando a última semana de ano, 7 anos, dividido em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Então a referência é tomada desde a revelação de Daniel. Tá? E é entendido que ela tem o seu início pós-arrebatamento. Tá? Propósito da primeira fase, arrebatamento. Propósito da segunda fase, manifestação do Senhor em glória, chamada parousia, que eu já expliquei. O arrebatamento será um evento único. Ok, aquela questão do fuso horário. Ó. Página 58, é onde está aquela questão do fuso horário que eu expliquei. O estado intermediário da alma, ele trata um pouco aqui, porque aproveitando esse gancho, ele fala de estado intermediário da alma, fala acerca da morte, ressurreição e acontecimentos após a ocasião do arrebatamento, tá? Então ele vai trazer um pouco desse estudo aqui, que fala acerca do quê? Fala acerca da base bíblica que nós temos para entender o que a Bíblia nos descreve em relação ao estado intermediário. Então, acredito que o mais ilustrativo é aquilo que Cristo abordou em relação ao rico e Lázaro. Aquilo é um quadro perfeito para entendermos isso. Porque você tem... Pois é, exatamente. Ali é um quadro perfeito. Por quê? Morre o rico e morre Lázaro.
O rico não foi para o inferno por ser rico, foi para o inferno por ser, digamos, avarento, apegado por suas riquezas, né? Vamos colocar dessa maneira. E o pobre não foi para o céu por ser pobre, tá? Ele foi para o céu, certamente, porque mesmo na sua pobreza ele não se esqueceu de Deus. Então você tem a situação na qual Lázaro repousa no seio de Abraão e o rico sofre em tormento. Mas você tem muito claro a divisão entre a cova e o mundo dos mortos, tá? Então, o testemunho de Jeová, a primeira coisa que ele gosta de confundir é chamar a cova de Sheol. O que é Sheol? Sheol, tá? Do hebraico. Sheol do hebraico é Hades do grego, e ambos significam mundo dos mortos, tá? O hebraico ele tem um termo específico para sepultura. Sepultura é keber. Então, na situação da morte, a pessoa tem o seu corpo depositado no keber, na sepultura, tá? Alma e espírito, que são elementos imateriais, a matéria é o corpo, alma e espírito são elementos imateriais, e desce ao Hades, tá? No Hades, ou Sheol, que é o mundo dos mortos, conforme Cristo nos descreveu, há divisões. Há um lugar de tormento e há um lugar de repouso. E há também o chamado abismo, tá? No abismo ficam os anjos que estão trancados até o dia que Deus os liberar durante o período de grande tribulação. No lugar de tormento vão aqueles que se esquecem de Deus. E no lugar de descanso vão aqueles que estão em comunhão, mesmo tendo morrido, morrer em comunhão com Deus. E vão então para o lugar de descanso. Perceba, antes de Cristo, antes da vinda de Cristo, da manifestação dele, todos que morreram esperando pela vinda do Messias, a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, todos que morreram na esperança do Messias, em obediência a Deus, foram para o chamado seio de Abraão, tá? Quando Cristo ele é colocado na cruz, ele é abordado por duas pessoas, uma para criticá-lo apenas, né? Outro primeiro começou criticando, depois mudou, que foi aquele que estava à direita, e disse para o outro ainda: olha, nós estamos aqui porque merecemos, mas ele nada fez. Aí virando para Cristo ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual o referencial que Cristo apresenta para ele? Hoje mesmo estarás comigo, onde? No paraíso. Então, a partir da fala de Cristo, a partir de alguns textos de Paulo, a carta de Paulo aos Efésios, que levou cativo o cativeiro, tá? Alguma referência das cartas de Pedro, que desceu ao mais profundo da terra. A partir dessas referências, você entende que aquilo que era o seio de Abraão, como o rico mesmo descreve: pai Abraão, pede que Lázaro molhe o dedo, encosta na minha língua. Então ele meio que via, tinha um contato, né? Não podia passar de um lado para o outro, mas meio que tinha alguma visão. Acredita-se que então este local, chamado seio de Abraão, tenha sido transportado, tenha sido deslocado para outro ambiente espiritual, para um ambiente que nós podemos, por inferência, acreditar que seja embaixo do trono de Deus, onde estarão as almas que clamarão por justiça, vistas no quinto selo. Tem vestes brancas, palmas nas mãos, e clamam por justiça contra aqueles que derramaram seu sangue sobre a terra. Então a gente constrói esta imagem a partir dessas inferências bíblicas. Não pode ser em cima de especulação, tem que ter texto bíblico. Então, a partir desses textos bíblicos, a gente entende dessa maneira, que havia este lugar no Hades, ou Sheol, que era um lugar de tormento, e um chamado seio de Abraão, lugar de repouso, para onde foram todos estes. Tendo Cristo se manifestado em corpo humano, tendo ele morrido na cruz do Calvário, tá? E descido ao mais profundo da terra, para quem ele vai se manifestar? Para aqueles que estavam esperando pela sua vinda, para aqueles que estavam aguardando pela sua manifestação, tá? Então é a estes que ele se manifesta, e são estes que são levados como cativos, no sentido de que estão agora debaixo da sua autoridade. Ele é o Salvador, não somente para aqueles que vieram na nova aliança,
Ele é o Salvador de toda a humanidade, desde Adão. Ninguém foi salvo por bode, nem por carneiro, nem por boi. Aquilo todos eram sacrifícios cerimoniais para manter a aliança de Israel com Deus. Mas aquilo ali não era a salvação. A salvação veio só no futuro. Quando Cristo se manifestou e, tendo morrido, foi o mais profundo da terra, para resgatar esses que estavam no chamado seio de Abraão, levá-los para o que ele chamou de paraíso. E esse paraíso a gente pode entender ser debaixo do trono de Deus. Aguardando o quê? Aguardando agora o grande evento do arrebatamento, tá? Posteriormente, aqueles que morrerem na grande tribulação, aguardando a primeira ressurreição, né? Que é a entrada do milênio. A primeira ressurreição, aquele que participa da primeira ressurreição, viverá o milênio. Aquele que não participa da primeira ressurreição, somente a segunda ressurreição no trono branco, tá? Você tem essas situações aí conforme descrito. Então, morte e ressurreição, que eu expliquei para vocês, acontecimento por ocasião do arrebatamento, característica do arrebatamento, também já falei, tá? Ressurreição e transformação dos salvos, tribunal de Cristo, expliquei tudo isso aqui, ó. Aí ele vai descrever coroa de prata, coroa disso, coroa daquilo, coroa de justiça, tal, por aí vai. Bodas do Cordeiro, que aí Cristo diz, não beberei do fruto da vinha até aquele dia que beba convosco. Que dia? O dia que a gente for arrebatado e estiver na glória juntamente com ele, tá ok? Tranquilo. 70ª semana de Daniel, 70ª semana de Daniel, a grande tribulação. Isso aqui eu acabei de explicar. A terminologia, ó, página 72, ó. Dia do Senhor, dia da ira, dia de trevas, dia de vingança, o grande dia, o tempo de angústia de Jacó, ira vindoura, ira futura, tempo de eclipse, tempo de castigo, tempo de aflição. Todos referenciais bíblicos aí para o chamado grande dia, o dia do Senhor, que inclusive profetizado por João Batista. João Batista também tinha essa perspectiva do grande dia da ira de Deus, tá? Então é um tempo escatológico. Poder de Satanás, o dragão do Apocalipse, o anticristo, a besta que sobe do mar, página 74, 75, falso profeta, a besta que sobe da terra, a marca da besta, tá? E juízos da grande tribulação, aí vai falar dos selos. Deixa eu só abordar essa questão aqui rapidamente. Veja, aqueles que vão atuar durante a grande tribulação, tá? Para a gente compreender aqui esse trecho aqui. Você terá então, veja só, a igreja arrebatada. Não, tá bom. A igreja arrebatada está com Cristo, ok? Como diz o apóstolo, nós não fomos destinados à ira. Se nós não fomos destinados à ira, o que nós vamos fazer aqui durante a ira do Cordeiro? Tá? Então, por isso que eu não sou postulacionista. Eu creio que eu vou ser arrebatado no anjo da grande tribulação, porque eu não estou destinado à ira. Eu estou destinado a morar com Cristo, a estar com Cristo na glória, ok? Então, esse é o selo da minha predestinação, para estar com Cristo na glória, tá? Então, você tem essa situação na qual alguns adentrarão a ira. Então, quem você terá no mundo? Você terá integrantes da igreja que ficam, tá, do arrebatamento, são conscientes do que está acontecendo, tá? Você tem uma grande multidão de povos, tá, que não se dobraram à mensagem do evangelho, mesmo tendo sido pregado a eles, e que agora se deparam com um grande evento do arrebatamento. Um povo sumiu, desapareceu. O que é isso? Aí os ufólogos vão dizer, veja, uma nave espacial levou essa galera embora. Tudo bem, dê a desculpa que quiserem dar, mas isso vai ser um grande abalo internacional, tá? Você terá a ascensão do governo do anticristo, ok. Então, quem é o anticristo? Você tem a chamada tríade satânica, que atuará durante a grande tribulação. Veja, tríade, não trindade. Não existe trindade fora da trindade, porque trindade não são três pessoas somente. Essas três pessoas constituem um Deus. Então você tem uma essência que é compartilhada entre eles. São três pessoas, é uma essência. São três pessoas, mas um só Deus. Então só existe uma trindade. Eu já vi em alguns lugares descrito a trindade satânica. Não existe trindade satânica. Existe tríade, que são três pessoas atuando separadamente. Eles não são só Deus. Eles não têm uma essência em comum, tá? Então você tem Satanás no lugar de Deus, ou do Pai, tá?
Satanás no lugar do Pai, representando o inimigo sempre ao longo da história, criou imitações, ele se transforma até em anjo de luz, se possível fosse, enganaria os escolhidos, tá? Então ele sempre criou esses estratagemas. Satanás no lugar de Deus, então no lugar do Pai, fornecendo então essa autoridade, essa legitimidade, para quem? Para o anticristo. Aí em Apocalipse 13, a besta que sobe do mar, as características, semelhante àquilo que Daniel tinha visto. Daniel vê 4 animais separados, também vê uma estátua. João no Apocalipse descreve um animal com aquelas 4 características, unificada. Então você tem aí, esse animal que emerge do mar, o mar bravio, as nações, emerge entre eles um líder internacional, o anticristo, aquele que agirá sobre a eficácia de Satanás. Mesmo nós tendo hoje homens terríveis atuando sobre a terra, tá? Mas nós estamos ainda vivendo um período em que o espírito resiste ao maligno, como Paulo diz em Tessalonicenses. O espírito oferece resistência ao maligno ainda, mas haverá um momento em que o espírito permitirá a ação livre de Satanás, mesmo o espírito ainda estando sobre aqueles que rejeitam o sinal da besta e que resistem até o fim, mesmo sendo torturados e mortos. Ninguém poderia ser salvo se não fosse presença do Espírito e pelo sangue de Cristo. Ninguém é salvo por si mesmo, como já vi pessoas dizendo antigamente: vai ser salvo pelo seu próprio sangue. Conversa, ninguém é salvo pelo seu próprio sangue, só por Jesus. Exatamente, mesmo no período tribulacional, ainda assim, quem vai salvar vai ser a graça de Cristo, mesmo essas pessoas, e quem vai fortalecer vai ser o Espírito. Mas a analogia para esse período vai ser semelhante ao período do anjo da graça. Como é que é o anjo da graça? Como é que era antes da nossa dispensação da graça? O Espírito Santo estava sobre determinadas pessoas. Ok, é isso aí, novo. O Espírito Santo estará atuando sobre algumas pessoas. E você terá uma situação na qual o anticristo se levantará, agindo o quê? Na eficácia de Satanás. Como Cristo agia sob a autoridade de quem? Do Pai. Filipe disse: mostra-nos o Pai. Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Jesus agia sob a autoridade do Pai, no seu estado humano, tá? Satanás, o anticristo agirá sob a autoridade de quem? Satanás, tá? E a besta que sobe da terra, aí é o chamado Maitreya, tá? O que é o Maitreya? É um líder mundial sincretizando as religiões em torno da adoração da besta. Isso já está sendo feito pela ONU. Você tem um braço da ONU trabalhando só num processo de ecumenismo e de sincretização das religiões. Quando houver um representante desta envergadura, tá, agindo sob a eficácia de Satanás, aí você terá de fato esse processo sendo levado a cabo, sendo levado à conclusão, onde o mundo inteiro será conduzido a uma adoração à besta que sobe do mar, uma adoração ao anticristo. Um líder não somente acatado, um líder reverenciado, um líder adorado. Esse será o anticristo, tá? Então essa será a atuação da tríade: Satanás como pai, o anticristo como se fosse Cristo, tá? Porque anticristo não é só contra Cristo, é no lugar de Cristo. Então ele se colocará no lugar de Cristo. E a besta que sobe da terra como o Espírito Santo, que convence as pessoas, tá? Então você terá essa situação. E aí, caminhando, página 78, juízos da grande tribulação. Quais são? Obrigado, João. Vai colocar mais água, né? Obrigado, hein? Juízos da grande tribulação. Você terá o quê? 7 selos, conforme Cristo vai abrindo selos, vai desencadeando alguns processos, né? Então a gente não vai ser específico aqui, não há tempo hábil para isso, né? Mas você tem uma sequência de 7 selos, que é seguida por uma sequência de 7 trombetas. Uma coisa que eu quero que você perceba nessas sequências aqui: você tem em Apocalipse o que é chamado linguagem parentética. O que raio é uma linguagem parentética? O texto de Apocalipse, ele não segue bonitinho que nem uma música, tá? Ele não segue cronologicamente organizadinho, tá? Ele segue uma descrição de um evento, aí ele para,
abre um parêntese, fala acerca de outra coisa, tá? Fecha o parêntese e volta a descrição. Aí fecha o parêntese, descreve uma outra coisa. Aí fecha e volta de novo. Você tem uma sequência de selos, tá? Aí você tem, abre um parênteses, fala de 144 mil. Você tem 144 mil. Você tem alguns anjos que proclamarão o Evangelho do Rei. Você tem as 2 testemunhas. Está tudo dentro de uma linguagem paritética. Simultaneamente, a grande tribulação, 144 mil. Qual é um dos entendimentos? Por quê? Porque há diferentes entendimentos. Apocalipse, entenda uma coisa. Apocalipse é uma linguagem representativa. Então, assim, nem tudo dentro do Apocalipse dá para bater o martelo. A gente diz, olha, a melhor perspectiva que a gente tem é essa, mas nós não temos como ter absoluta certeza, tá? Então, 144 mil, olhando literalmente, porque a leitura que nós privilegiamos, uma leitura histórico-gramatical, uma leitura mais literal, deixando a alegoria para onde o texto indica a alegoria, o texto fala 144 mil dentre as tribos de Israel. Ok, então é assim que eu entendo. Que são, Deus sabe como fará isso, dentre aquelas antigas tribos, serão chamados indivíduos representantes e estarão atuando para Cristo durante a grande tribulação, promovendo evangelismo, tá? Talvez aquilo que deveria ter sido feito por Israel, quando Cristo veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Todos, quando o receberam, foram feitos filhos de Deus. Esta é a igreja, onde não há judeu, nem grego, nem bárbaro, nem servo, nem cita, nem livre, nem homem, nem mulher. Todos são um em Cristo, ok? Essa é a natureza da igreja, característica da igreja. Na grande tribulação, o texto me diz, haverão 144 mil, estarão servindo a Cristo. Um pós-milenista, um amilenista, facilmente diz que isso é uma alegoria, tá? Mas assim, eu não encontro indicativos no texto muito fortes, apesar que o número é representativo, tem uma chamada gematria ou gematria, uma coisa assim, que se preocupa em analisar muito a linguagem dos números, tá? 7, perfeição, 7 chifres, 7 espíritos, 7 dias, você vê que o 7 repete várias vezes? Então 7 não é só 7, não é só unidades, 7 unidades, diz respeito a alguma linguagem, alguma mensagem que está comunicando. Aí alguém diz, 7 é o número da perfeição, sempre está relacionado a coisas divinas, tá? 12 é uma representação também, 10 é uma representação. Então existe a gematria ou gematria, uma coisa assim, uma análise sobre a linguagem dos números. Ok, concordo. 144 mil pode ser uma representação alegórica, mas assim, devido a não ter certeza para dizer para você qual é a alegoria que ele está representando, eu, numa leitura mais superficial, numa leitura mais literal, ficando dentro da literalidade, eu digo, serão 144 mil pessoas evangelizando durante a grande tribulação, porque é o que o texto me diz, é o que o texto me entrega, tá? Mas não tem como bater um martelo sobre isso, dizer que é isso e acabou, e quem não disser é heresia. Não dá para fazer esse tipo de afirmação em escatologia, é muito difícil, tá? É para poucas coisas. Por exemplo, Jesus Cristo vai voltar, ok, isso é consenso para todo mundo. Vai haver um juízo final, também, todo mundo diz que vai haver juízo final. Vai haver novos céus e nova terra, todo mundo diz isso. Sobre dizer, alguns serão condenados, aí já tem discordância. Tem um universalista que diz que não, todo mundo vai ser salvo, tá? Tanatopsirristas e psicopanirristas. Tanatopsirristas diz que as pessoas vão, depois de um tempo, sumir, desaparecer. Psicopanirristas dizem que a pessoa apaga quando morre, então ela só vai retomar a consciência quando for ressuscitada. Então já cria divergência, né, dentro desses conceitos. Então poucas coisas são certezas inabaláveis, né, mas existem algumas certezas, tá? Então você tem 144 mil, tá, atuando, né, como evangelistas. Você tem anjos proclamando o evangelho do reino. Você tem 2 testemunhas. Aí alguém já diz, né? Moisés e Elias.
Outro diz Enoque e Elias, porque não passaram ainda pela morte. É possível? É possível. Mas eu já vi comentarista dizer, e gostei da sua colocação, falar que serão pessoas que serão levantadas por Deus, sem que saibamos quem sejam verdadeiramente. Porque ele diz, olha, o texto não me dá uma correlação tão firme assim, de que serão eles. Apresenta alguns sinais, que aliás os sinais que apresenta, me indica mais para Moisés e Elias, devido aos sinais, poder de fechar, de abrir as águas, poder de fechar o céu, então fazer cair fogo do céu. Então, devido à atuação deles, pode me remeter a isso, mas não é uma definição, não é uma certeza inabalável, tá? De que sejam eles. Mas, olhando para o Antônio Gilberto, dentro do calendário de profecia, que eu já citei algumas vezes, não há dificuldade para mim em dizer, olha, é possível ser Enoque e Elias, devido a não terem passado ainda pelo processo da morte? Tranquilo, podem ser. Pode ser que eles estejam reservados por Deus para retornarem nesse período e realizarem este ato de resistência contra o governo do anticristo, porque é isso que eles vão fazer. Eles vão profetizar, eles vão fazer sinais, eles vão se opor ao governo tirânico do anticristo, ao governo totalitarista do anticristo. Eles vão ser uma das últimas oposições ao governo do anticristo. Então isso vai fortalecer a ação daqueles que estão numa iniciativa evangelística, para que aqueles que ficaram não aceitem o sinal, não recebam o sinal da besta, resistam, mesmo que até o sangue, mesmo que até a morte, resistam e não recebam o sinal. Por quê? No tribunal de Cristo, aqueles que não receberem o sinal, aqueles que morreram como mártires serão ressuscitados na primeira ressurreição. Aqueles que resistiram até o fim e não receberam o sinal, no tribunal de Cristo serão reputados como ovelhas e adentrarão no milênio. Então você tem essa grande promessa para aqueles que ficaram como seres humanos e não receberam o sinal do anticristo e resistiram até o fim. Que é isso aqui, ó, página 96, chamado Julgamento das Nações, tá? Milênio, então eu expliquei para vocês essas correntes milenistas, né? Amilenismo, pós-milenismo, página 101, pré-milenismo, que é a que nós defendemos, sendo pré-milenismo subdividido, tá? Chamado pré-milenismo histórico, que é a tendência pós-tribulacionista, pré-milenismo dispensacionalista, que é uma tendência pré-tribulacionista, tá? Reino milenar de Cristo, característica do reino milenar, tranquilo, né? As características: Satanás será solto e provocará a última rebelião, já falei sobre isso. Juízo final e estado eterno, tá? Isso aqui também, só para finalizar. Trono branco, os mortos que ressuscitarão, tá? Abertura dos livros, a segunda morte, julgamento final, ok? E a eternidade. E aí eu quero só ler aqui um pequeno trecho para a gente concluir, falando acerca da eternidade. Trono branco, acredito que, devido à nossa abordagem, já ficou tranquilo. Aqueles que não ressuscitarem, desde daqueles que, desde o começo da história, morreram em desobediência e estão aguardando. Aí uma questão levantada agora, tá? Que eu já vi fazendo essa pergunta. Ah, mas não é injusto porque alguém está padecendo desde o começo da humanidade e o outro vai entrar nesse padecimento há pouco tempo, logo depois do Armagedon, por exemplo, ou logo depois do Gog e Magog? Não seria injusto porque um está há muito tempo e o outro está há menos tempo? Eu digo para vocês o seguinte: essa perspectiva de tempo, ela faz sentido para quem está dentro da nossa realidade. Nós estamos limitados ao tempo e ao espaço, tá? Nós somos matéria, temos que estar em algum lugar, tá? Como matéria. E nós estamos dentro de um sistema, então temos o transcorrer do tempo, que poderia ser percebido de outra maneira se estivéssemos em outro lugar da nossa galáxia. Então existem lugares onde o tempo passa de outra maneira, tá? Então você tem inclusive teorias da aceleração da luz, e se você estivesse na mesma velocidade da aceleração da luz, a sua perspectiva sobre o tempo seria muito mais
Seria muito diferente da perspectiva que se tem aqui. Então, tudo é uma questão da perspectiva que nós temos sobre o tempo, tá? Então, para nós, o tempo passa, o tempo é contado, o tempo é corrido. Nós estamos presos dentro disso. Mas para alguém que está fora disso, não há tempo. Para quem está, por exemplo, embarcou nesta eternidade, vou colocar assim, que eu nem gosto de usar, eternidade eu só gosto de usar para Deus, que não tem princípio nem fim. Mas essa perenidade, quem embarcou nessa infinitude, tá? E daí? Se passou um dia, se passou 1000. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Viu? E daí? Ele não vai morrer, ele não vai acabar. Então assim, passou um dia, passou 100 dias, passou 1 milhão de dias, não faz diferença. Para quem está fora do tempo, isso não faz diferença, não é percebido. Então isso é percebido por nós que temos um relógio e que contamos o tempo. Ó, tá de noite, daqui a pouco vai ficar de dia, você vai ter que trabalhar. Então quer dizer, vocês querem, acaba essa aula, tem que ir embora. Por quê? Tempo. Agora se ficasse, não, vai ficar eternamente assim. Ah, então vamos lá, vamos pegar os apostilas, vamos estudar, não vai passar o tempo. Então, essa questão não faz sentido para quem adentrou a essa perspectiva. Não conta esse tempo, tá? Então, eu sempre olho e falo, opa, aquele lá está mais tempo. Por quê? A minha perspectiva. Mas na dele, entrou hoje, entrou daqui a 1000 anos, não faz a menor diferença, tá? Aí ele vai falar aqui sobre a eternidade e Nova Jerusalém. Veja, página 110. Vamos ler esse aqui para terminar, hein? O resto eu só expliquei, só vou ler esse. Veja só. Passadas todas essas coisas, todos os inimigos foram aniquilados, e o plano eterno de Deus se cumprirá através de Cristo. Por certo, será nessa ocasião que Jesus vai entregar o reino a Deus Pai, né? 1 Coríntios 15, 24. Pois o último inimigo foi vencido. Isso aqui eu acho tão lindo, tão maravilhoso. O último inimigo foi vencido, a última fronteira. O último inimigo foi vencido, a morte. Inclusive outro texto que eu acho maravilhoso. João diz, e o mar não existe mais. Tem Apocalipse, na descrição acerca da nova cidade, né? Novo céu e nova terra. Diz, o mar não existe mais. Eu acho tão poético aquilo, porque o mar faz divisão entre os continentes. Então você olha para o mar, que é a infinitude, você sabe que do outro lado tem alguma coisa, tem algum continente, tem pessoas vivendo lá. Então ele é uma divisão entre nós e eles. Assim como as águas de cima e as águas de baixo, né, de Gênesis. As águas de cima, não somente o céu atmosférico, mas tudo que está acima de nós, né? As águas de baixo, não somente rios e lagos e oceanos, mas os grandes aquíferos que estão dentro do solo. As águas de cima e as águas de baixo, na qual nós estamos. E são divisão, são um limite entre nós e Deus, entre nós e o mundo espiritual, entre nós e a Nova Jerusalém. E João diz, o mar não existe mais. Ou seja, não haverá mais divisão, será uma coisa só. Deus vai recriar todas as coisas, novos céus, nova terra. Por isso que eu digo, Apocalipse é o espelho de Gênesis. Em Gênesis, criação dos céus e terra. Em Apocalipse, recriação, novos céus e nova terra. Em Gênesis, águas de cima e águas de baixo. Em Apocalipse, o mar não existe mais. Então existe uma transformação. Em Gênesis, perde o acesso à árvore da vida. Em Apocalipse, a árvore da vida é dada como saúde para as nações. Você tem Apocalipse ao espelho de Gênesis. Isso eu acho fenomenal. Veja só. Inaugura-se um novo tempo, uma nova era de paz e harmonia entre Deus e as suas criaturas. Tudo se fará novo pelo poder do Senhor. Não haverá mais conflitos, nem tribulações, não haverá mais pecado, nem tentação. Haverá então doce e eterna paz. Essa harmonia será possível porque haverá novos céus e nova terra, e o estado de pureza da Nova Jerusalém. Cremos assim que quando a palavra diz que a terra e os céus passarão, não está indicando o fim da existência. Pois a palavra passarão no grego é parerkomai, tá? Verbo que indica a passagem de um estado para outro, transformação e não aniquilação. Cremos que o Todo-Poderoso renovará a criação
deixando para trás qualquer resquício daquilo que foi maculado pelo pecado e por Satanás. A indicação é que a terra e o céu serão feitos novos ou renovados. Isso é confirmado pelas Escrituras, sendo que Pedro diz o seguinte: mas o dia do Senhor irá como ladrão de noite, no qual os céus passarão como um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, havendo, pois, de perecer, todas as coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardando novos céus e nova terra, em que habita a justiça, segundo de Pedro 3, 10 ao 13. Isso só encaixa aqui, essa descrição. Elementos se desfazendo, a terra se desfazendo em chamas. Você tem a situação de um processo amplo, pleno, completo de transformação para novos céus e nova terra. Nova ordem, tá? Não é nova ordem mundial, é nova ordem de todas as coisas. Outro é quando Pedro afirma que os elementos se desfarão e se fundirão, dá a entender que haverá desestruturação e fusão para então ocorrer essa reestruturação. Assim poderá-se dizer que as primeiras coisas são passadas, e eis que faço novas as coisas. Apocalipse 21, 4 e 5. Com essa maravilhosa transformação, algumas coisas deixarão de existir, e outras não mais serão sentidas. O mar, descrevi já, tá? Sofrimento, limpará de seus olhos toda a lágrima. Pecado, nós seremos novas criaturas, né? Seremos corpos gloriosos em Cristo Jesus. E a morte, né, foi vencida. A Nova Jerusalém, natureza, cremos que o texto retrata uma cidade literal e não simbólica, pois ela tem fundamentos, portas, muralhas e ruas. Será aqui uma clara indicação de que Deus estaria no meio dela, habitando-a com os seus. Estrutura, ela é cercada por um muro grande e alto, adornada com pedras preciosas, e irradia a glória do Senhor Deus. Foi medida pelo anjo como um cubo perfeito. Sua largura e altura eram de 12.000 estádios, ou seja, 2.414 quilômetros. Ela tem 12 portas com o nome das tribos de Israel e 12 fundamentos com o nome dos apóstolos. Quer dizer que tanto a igreja, formada por maioria de gentios, né, quanto o povo judeu, fará parte dela. Findando a seus habitantes. Embora se diga que ela é a noiva do Cordeiro, evidentemente pessoas moram nela. Apocalipse 21, 9 e 10. Essa cidade não tem necessidade de um templo, pois o próprio Deus e o Cordeiro constituem o seu templo. E o que quer dizer que o trino Deus habitará ali. Bem-aventurança. É dito que as nações andarão à sua luz. Dá-se a entender que a cidade ficará suspensa sobre a nova terra, e que os reis da terra trarão para ela sua glória e honra, como tributo sagrado e louvor. João diz que as nações estarão debaixo de sua glória, e os poderosos virão até ela prestar homenagens a Deus. Nela não haverá e nem entrará impureza alguma, pois os que assim procediam foram banidos para fora da presença do Senhor. Cumpre-se a palavra de Deus que diz: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Apocalipse 23. Findam-se as visões de João, nada mais é dito ou visto. O que virá depois disso só o Senhor sabe, mas podemos ter certeza de que os salvos estarão por toda a eternidade cumprindo a vontade do Senhor e aprendendo na sua presença. Da mesma forma que João fecha os seus escritos, também terminamos dizendo: ora vem Senhor Jesus. E nesse fechamento aqui fica uma questão que eu não sei se vocês têm, mas eu já parei de pensar. Você tenta pensar sobre a eternidade e é algo que não entra na sua cabeça. Como será? O que acontecerá? Tá certo? Como viveremos, né? Não entra. Por quê? Porque nós somos seres humanos limitados, tá? E falhos. Então nós não temos capacidade cognitiva para adentrar a esse tipo de pensamento, para termos uma compreensão, um vislumbre do que será a eternidade.
Então, uma coisa que satisfez a minha necessidade em relação a isso foi: pense no melhor culto da sua vida. Pense no melhor culto da sua vida, em que você sentiu a presença de Deus de tal maneira que você pensou que não ia suportar, que ia cair no chão. De tanta alegria, de tanta exaltação a Deus, de tanta exultação, sabe? Regozijo, de tanta alegria que você não queria que aquilo terminasse. Pense no melhor culto da sua vida, né? No momento mais extraordinário da presença de Deus na sua vida. Isso é um bilésimo, isso é um fragmento do que será a presença de Deus na Nova Jerusalém, tá? Então eu acredito que Deus nos dá esse momento para nos dar um vislumbre. Ó, toma aqui, isso aqui é uma gota, isso aqui é um fragmento daquilo que você vai presenciar. Então, adentrando a esse ambiente espiritual, a esse ambiente eterno, nós estaremos imersos na glória de Deus, integrados na glória de Deus, e não mais afetados por dificuldades, defeitos, limitações, tristezas, sem quaisquer tipos de coisas tais que nos afetem. Então, pensar em eternidade, eu acredito que é muito mais fácil você focalizar nesse fragmento de momento extraordinário da presença de Deus e pensar: isso aqui é uma molécula do que eu vou gozar, aproveitar, vivenciar quando estiver na eternidade com Cristo, ok? Então, isso que me satisfez em relação a isso. Pensar, se eu tenho isso aqui nessa terra, com todas as limitações, eu tenho esse momento tão extraordinário, o que será adentrar a glória divina e vivenciar isso, tá certo? Neste novos céus e nova terra. Então, eu encerro aqui a matéria de escatologia, né? De acordo com aquilo que Paulo diz, né? Para que a gente tenha a nossa esperança renovada. É para isso que surge a escatologia, para renovo da nossa esperança.